Quando o corpo é mais importante do que a alma, quando a pessoa não consegue enxergar algo além do corpo, infelizmente, pelo conforto do corpo, pelo bem do corpo, a pessoa vai abrir mão de algo mais espiritual para poder ter o material. Ou seja, o que aconteceu na época de Hanukkah? O que aconteceu na época do comunismo? O que aconteceu no meio, na época da Inquisição Espanhola? Aqueles que estudavam Torá e cumpriam mitzvot, pelo menos em alguma medida, mas apenas focavam no lado físico da coisa, ou seja, eu estou fazendo porque é bom, porque é minha cultura, porque é assim que eu fui ensinado, porque essa é a minha vida. No momento em que algo ameaça o seu conforto, sua parnassá, seu dinheiro, eles abrem mão da Torá para aquilo que eles querem. Veja bem, eu não posso criticar se a pessoa vai ficar sem dinheiro, é muito difícil, tá? Mas o que é mais importante para ela? O corpo ou a alma? Se é o corpo, então ela vai fazer de tudo para ter o dinheiro. Se para ter o dinheiro eu tenho que me assimilar e viver como grego, se para ter dinheiro eu tenho que me assimilar e viver como cristão na época da Inquisição Espanhola, ou eu tenho que fazer parte do Partido Comunista, então eu vou fazer, porque o corpo é mais importante. Tá? Então, mesmo alguém que estudou Torá, infelizmente, pode acabar, pode, não necessariamente tem que acabar nisso, mas pode acabar chegando nesse ponto. Por quê? Porque ele não está enxergando o lado transcendental da Torá. Então, o que aconteceu? Vamos agora para a época de Hanukkah. Dá só um minutinho, por favor. Na época de Hanukkah, muitos judeus se assimilaram. Se assimilaram à cultura grega em vários níveis, alguns mais, alguns menos. Alguns enxergaram a ideia de que quanto mais eu me assimilar, mais me aproximar dos gregos, melhor cargo eu vou ter no governo, ou como havia na época, enfim, melhores condições eu vou ter, porque eles estão dominando, então eu posso ter mais oportunidades, vou ter mais conhecidos, vou ter mais dinheiro, vou ter mais contatos, enfim. Então, em graus diferentes, as pessoas foram abrindo mão de mitzvot. Kasher, bom, eu sou um pouquinho menos kasher. Shabbat, menos Shabbat, porque para poder ficar com os gregos, para poder seguir a cultura, para poder ter as oportunidades que eles estão me oferecendo, eu preciso disso. Infelizmente, a mesma coisa aconteceu na Inquisição. Na época da Inquisição Espanhola, os judeus estavam financeiramente numa situação muito boa. Eu diria, pelo menos os historiadores dizem que um terço das propriedades da Espanha pertenciam a judeus. Quer dizer, eles tinham propriedades, eles tinham igualdade até um certo ponto de oportunidades de emprego, de trabalho, eles faziam parte do governo, eles tinham cargos importantes em vários graus, assim. Então, no momento em que, para você poder manter o seu dinheiro, o seu terreno, enfim, os seus bens, você tem que abrir um pouco mão do seu judaísmo, no caso lá da Espanha, frequentar um pouco mais a igreja, eles fizeram isso. Mas eles fizeram isso meio a meio. Ou seja, eles não conseguiram abrir mão totalmente do seu judaísmo, como também na época de Hanukkah, em graus diferentes, tá? Pessoas não conseguiram, mantinham alguma coisa. Na época da Espanha ficou mais até caracterizado, porque havia o que eles chamavam de marranos, ou aqueles que foram forçados a se converter por N motivos, às vezes foram forçados pelas condições econômicas, outras coisas. Em alguns momentos da Inquisição Espanhola, isso foi realmente forçado à força mesmo, tá? Mas de um jeito ou de outro, eles praticavam um judaísmo escondido, mas aos olhos de todos estavam fazendo o que todo mundo estava fazendo. Por quê? Porque o foco estava no corpo e não na alma. Na medida em que a pessoa não consegue ver que existe um outro lado da vida, que é o lado espiritual, isso dificulta a pessoa de ela conseguir manter o seu nível de Torá e Mitzvot. Então é interessante. Quem são os judeus que vão se revoltar contra os gregos? Na época desse domínio grego, nós vamos encontrar Matityahu, que era um Kohen Gadol, que era alguém que assumiu um cargo muito importante em termos de espiritualidade. Kohen Gadol é aquele que tem a oportunidade, uma vez por ano, de entrar no lugar mais sagrado do Beit HaMikdash e ter essa intimidade com Deus, no sentido mais espiritual possível, a tal ponto que
Isso eu acho importante esclarecer. Quando existia o Beit HaMikdash, veja bem, no período que a gente está falando, o Beit HaMikdash continua existindo, o segundo Beit HaMikdash, um Kohen Gadol, um sumo sacerdote, que já era escolhido por ele ser uma pessoa espiritualmente mais elevada, ele tinha a oportunidade, uma vez por ano, de entrar no lugar mais sagrado do Beit HaMikdash, que era o Kodesh HaKodashim, onde havia a Arca Sagrada, enfim. Se ele pensasse naquele lugar de forma incorreta, ele perdia a vida. A época do segundo Beit HaMikdash ficou conhecida, infelizmente, como uma época em que morreram muitos Kohanim Gedolim, às vezes um por ano. Por quê? Porque o nível espiritual deles já não era tão elevado, eles pensavam no que não deviam quando entravam nesse lugar sagrado, eles não tinham pleno controle do que estavam pensando, ou eles tinham controle, como a gente vai ver mais adiante, mas estavam pensando na coisa errada, e eles faleciam. É uma experiência muito drástica e muito espiritual ao mesmo tempo, que eu tenho que esquecer de mim e conseguir focar em Deus. Para isso, eu precisaria de um pouquinho mais do lado espiritual ou transcendental, um pouquinho mais do lado cabalístico. Matitiel tinha isso. Ele passou isso para os seus filhos, e eles são aqueles que vão se revoltar contra os gregos no episódio de Hanukkah, onde teve o milagre de Hanukkah. Eventualmente a gente vai tentar explorar isso aqui um pouquinho mais, mas vamos lá. O que acontece aqui? O Kohen Gadol, o sumo sacerdote, tinha a oportunidade, uma vez por ano, em Yom Kippur, de entrar no lugar mais sagrado. Lá ele confessava, rezava por todo o povo de Israel, confessava eventualmente os pecados que ele fez. Yom Kippur é o dia que perdoa os pecados da gente em relação a Hashem. Ou seja, assim como o pecado do bezerro de ouro foi perdoado no Yom Kippur, pois nesse dia Hashem entregou as segundas tábuas da lei como um sinal de que agora a gente foi perdoado por esse pecado, tá? Agora também a gente vai ter a oportunidade de se reconciliar com Hashem, com Deus, nas mitzvot, naquilo que nos conecta diretamente com Hashem, as mitzvot relacionadas com ele. Eu dei exemplos em outras ocasiões, Kasher, Shabbat, por exemplo, tem apenas a ver com Hashem, não tem a ver com o próximo. Tudo bem. O que um Kohen Gadol podia pensar de errado quando entrava no lugar mais sagrado? Em primeiro lugar, você vai encontrar descrições na Mishnah, em outros lugares, de que ele tinha uma semana de preparação. Ele saía da sua casa, abandonava, por assim dizer, a sua família, e ele ia ser treinado pelos grandes sábios durante uma semana para não pensar em besteira e para não fazer nada de errado. Porque tudo que era feito, todos os sacrifícios que eram feitos em Yom Kippur, era o Kohen Gadol que fazia. Então ele tinha que saber o lado técnico da coisa e ele tinha que ser treinado. Quer dizer, pelo menos uma semana de treino ele teve com os maiores sábios da época sobre o que fazer e o que não fazer. Curiosamente, o lugar mais sagrado do Beit HaMikdash, Kodesh HaKodashim, o lugar onde ficava eventualmente a Arca Sagrada, principalmente no primeiro Beit HaMikdash, enfim, na época do segundo ela estava no subsolo, uma longa história, vamos deixar para uma outra ocasião, mas a questão é, o lugar mais sagrado do Beit HaMikdash é chamado de Cheder HaMitot, que é um nome muito estranho. Digo, no Talmud, na literatura da época do segundo Beit HaMikdash, a gente vai ter essa descrição. Cheder HaMitot significa, literalmente, dormitório, quarto das camas, o quarto do casal. Ou seja, a conexão do povo de Israel com Hashem é visto como a conexão de um homem com uma mulher, que é algo que envolve um amor muito grande, um altruísmo muito grande, porque amor é enxergar o outro, não apenas a mim mesmo. A ideia de que esse é o quarto, vamos dizer assim, a dormitório, onde o casal se une em todos os sentidos plenamente, físico, espiritual, enfim, essa ideia, a gente encontra isso já no momento da entrega da Torá. Ou seja, alguns milhares, 2.000, enfim, 1.000 anos antes, pelo menos, mais. A entrega da Torá é descrita pelo rei Salomão como Yom Hatunato, Yom Simchat Libo, o dia do casamento da gente com Hashem, o dia da alegria de Hashem. Ou seja, Hashem criou um vínculo com o povo de Israel através da Torá e das mitzvot. Então, o anel de casamento, o casamento da gente, o pacto que a gente faz com Hashem,
é através de Torá e Mitzvot. É algo completamente transcendental. Ou seja, como algo físico consegue se ligar com algo totalmente espiritual? Não faz sentido nenhum. E os filósofos gregos realmente não conseguiam entender isso. E para eles, eu diria, eles têm toda a razão. Não faz sentido. Como é que o finito pode se ligar com o infinito? Não faz sentido. Não tem lógica nenhuma. Um não cabe, por assim dizer, dentro do outro. Um não tem nada a ver com o outro. Como que a Torá descreve o momento da entrega da Torá? Como que a gente encontra isso nas palavras dos sábios, enfim, no Talmud, no Midrash? Usa-se a seguinte metáfora. O rei de Roma proibiu que o pessoal da Síria fosse para Roma e que o pessoal de Roma fosse para a Síria. Até que um belo dia ele disse: acabou o decreto, quem quiser pode ir para Roma, da Síria para Roma, de Roma para a Síria, e eu vou ser o primeiro. Então, explica aos nossos rachamim, aos nossos sábios, que isso está se referindo ao momento da entrega da Torá. Ou seja, antes da Torá ser entregue, o que era material físico era físico, e o que era espiritual era espiritual. Eram dois países, dois lugares, duas dimensões que não se conectavam de jeito nenhum. Por isso, antes da entrega da Torá, quem queria se ligar com Deus só conseguia fazer isso espiritualmente. Tinha que meditar, tinha que sair, largar o físico e se ligar com o espiritual. Então, aqueles que estavam ligados com Deus eram eremitas, eram pessoas isoladas do mundo para poder focar em algo espiritual, porque Deus é infinito, Deus é espiritual. Como é que eu me ligo com ele? Espiritualmente. Esse era o foco de quem queria se ligar com Deus antes da entrega da Torá. E aí Hashem diz, eu consigo ligar o material com o espiritual. Porque eu estou acima, Deus está acima do material e do espiritual, porque ele criou os dois. Hashem criou o material, Hashem criou o espiritual. Eu vou um pouquinho mais longe. Você tem o material, que é finito, limitado. Você tem o espiritual, que é infinito e ilimitado. Se a gente diz que Hashem é infinito e ilimitado, apenas eu já estou limitando ele. Eu já estou dizendo que, como ele é infinito, ele não tem nada a ver com o que é finito. Já que ele é ilimitado, ele não pode ter nada a ver com o que é limitado. São duas coisas diferentes. A lógica humana diz isso. A filosofia grega também diz isso. Por isso que, para os gregos, o mais elevado que a pessoa podia chegar era no intelecto humano, o intelecto puro, o intelecto no seu nível mais abstrato. Mais do que isso, eles não admitiam. Eles não conseguiam imaginar que existe algo além. O que a gente está dizendo aqui é que Hashem não só ele é infinito e ilimitado, ele está acima do que é infinito e ilimitado, porque foi ele que criou tanto o limitado como o ilimitado. Como ele está acima dos dois, ele pode juntar os dois. O momento da entrega da Torá é o momento em que Hashem conecta, liga o limitado com o ilimitado. Por isso está escrito, Vayered Hashem al Har Sinai, Hashem desceu até o Monte Sinai. Ou seja, para nós, que somos seres humanos limitados, finitos, que vivemos nesse mundo limitado também, é impossível quebrar o limite, a barreira do limitado e se ligar com algo transcendental, com algo ilimitado. Não tem como. A gente não consegue ir além do nosso limite. A gente é limitado. A Hashem é que tem que vir, descer até nós e quebrar essa barreira e dizer, eu vou te dar a chance de usar o limitado, o finito, para se conectar com o ilimitado, com o infinito. Que essa é a ideia de que a Torá está sendo entregue dentro do mundo físico para pessoas imperfeitas como a gente, falhas que erram, e, no entanto, é assim que a gente consegue se conectar muito mais diretamente com a Hashem do que os anjos, que são seres espirituais, até ilimitados, infinitos, enfim. Curiosamente, só para ilustrar, você tem um Midrash, tem uma descrição de como foi os bastidores do momento da entrega da Torá. Sharabeinu sobe ao Monte Sinai, e aí, de repente, ele sai da dimensão física e entra numa dimensão espiritual.
e ele é confrontado pelos anjos, que são seres espirituais, que vivem no mundo espiritual, numa outra dimensão, e eles questionam por que a Torá, que é a sabedoria divina, algo infinito e ilimitado, vai ser entregue para um ser humano finito e limitado. E aí, então, Moshe Rabbeinu se sente totalmente intimidado. Como eu vou argumentar contra os anjos? E Hashem se vira para Moshe e diz, essas são as palavras do Midrash, segura no trono da glória, no meu trono da glória, Hashem está falando, tá? E responde para eles. Desculpa. Como quem diz, se apoia em mim e você vai ter o que responder. E aí o Midrash continua. Moshe Rabbeinu se vira para os anjos e diz, vejam bem, o que Hashem vai entregar? O que ia acontecer em Shavuot, no momento da entrega da Torá? Deus disse os 10 mandamentos. Então Moshe Rabbeinu começou, literalmente, um por um. Eu sou, o primeiro mandamento, eu sou Hashem que te tirou do Egito, da terra do Egito, da casa da escravidão. Aí ele pergunta para os anjos, como é que vocês foram escravizados? Como é que vocês estiveram na casa da escravidão? Vocês nunca estiveram no Egito. Então, Hashem não está falando para vocês, está falando para a gente. Aí ele continua, não tem outros deuses. Desde quando os anjos têm outros deuses? Não tem. Não diga o nome de Deus em vão. Desde quando vocês falam o nome de Deus? Respeito pai e mãe. Desde quando vocês têm pai e mãe? Guarde o Shabbat. Desde quando vocês trabalham? Não matar, não roubar. Desde quando vocês matam, roubam. Ele argumentou, ele usou os 10 mandamentos para confrontar os anjos e dizer para os anjos, a Torá não tem nada a ver com vocês. A Torá foi dada para seres humanos falhos como a gente, que podem errar, e por isso mesmo, já que a gente pode errar, a Torá vem aqui e nos diz como fazer certo. E aí os anjos não tiveram argumentos e a Torá foi entregue para a gente. Esse é o Midrash. Eu vou ir um pouquinho além do Midrash. Como é que Hassidut explica o Midrash? Ou vamos para um outro lado, como é que os cabalistas viriam ou olham para esse Midrash? Esse Midrash tem alguns detalhes que podem passar despercebidos quando você não tem essa visão um pouco mais profunda. Eu vou pegar um detalhe dessa história. Hashem diz para Moshe Rabbeinu, segura no trono da glória e responde. Muito bem. O que ele tinha que segurar no Kiseh Kavod, no trono da glória, para responder? Se o argumento era tão simples, tipo, a Torá foi dada para seres humanos falhos. Está escrito aí nos 10 mandamentos. Era só Moshe Rabbeinu falar. Ele não tem que segurar o trono da glória. Aqui uma coisa tem a ver com a outra. E que trono é esse? Deus precisa de uma cadeira para sentar? Deus tem corpo? Então é óbvio, muito óbvio, para qualquer pessoa que tem um pouquinho de bom senso, que isso se trata de uma metáfora. Ou, no mínimo, uma figura de linguagem. Tá? Ou seja, o que é o trono da glória? Kiseh, trono, Hakavod, da glória, da honra. Então, em Hassidut, se explica isso de uma forma bastante curiosa. Cadeira, no sentido físico, é um instrumento que se usa para descer, sentar. Ou seja, o ser humano, quando está de pé, ele é mais elevado. Quando ele senta, ele fica mais baixo. Tá? Inclusive, todo mundo já teve essa experiência, às vezes é mais confortável você conversar com pessoas muito altas quando elas estão sentadas, pelo menos você consegue olhar olho no olho, quase isso. Enfim, você desce. Fisicamente, você desce. Você dobra os joelhos, você desce. Tá? O que acontece com um trono real? No caso de um rei, de carne e osso. Tá? Quando um rei recebe o seu povo numa audiência particular, qualquer membro do povo, de qualquer nível do povo, seja um ministro, seja uma pessoa simples, tá? O rei está sentado no seu trono da glória. Ele não recebe as pessoas de pé, recebe as pessoas sentadas. Você pode dizer que é uma questão de respeito, eu fico de pé, isso é um sinal de respeito em relação ao rei, mas tem algo mais por trás disso. A ideia é de que o rei desceu até o povo. Ele desce da sua altura, no sentido do seu nível, e se dá o luxo de receber tanto o cara mais importante quanto o cara mais simples, a pessoa menos importante. E esse rei, quando desce e vem para o povo, na verdade, ele perde um pouco da sua honra. Quer dizer, perde um pouco. Explico. Quando o rei está no seu palácio, isolado de todo mundo, as pessoas olham com muito mais temor, é o desconhecido, é uau, ali no palácio. Quando você vê o rei, você pode estar imaginando talvez certas coisas, você vê ele
um pouquinho, talvez você se decepcione um pouquinho, ou talvez não, mas ele já se torna mais físico, mais palpável, menos abstrato, menos distante. Em hebraico, a palavra kissé, que quer dizer cadeira, pode ser dividido, a palavra em si, pode ser dividida em dois. Kes, Aleph. Kes vem da raiz lechassot, cobrir, esconder. Aleph é o 1. A letra Aleph tem um valor numérico de 1. A ideia de que Seakavod é o seguinte: os seres humanos poderem dar o devido respeito a Deus, ele tem que chegar um pouco mais para a gente. Em que sentido? Ele não pode se aproximar tanto da gente, porque a gente não aguentaria o impacto desse encontro. É uma energia muito grande. É uma luz muito grande. É algo muito intenso. Para que Deus possa chegar a gente, ele tem que esconder um pouco da sua luz, ele tem que deixar de ser tão misterioso, um pouco menos amedrontador, e de uma certa forma ele está ao nosso nível, ele desceu um pouco para a gente, que é essa ideia de esconder o Aleph. Então, a gente precisa se ocultar um pouco para poder se revelar para a gente. Ele desce, ele senta no trono, e aí ele se revela para a gente, um pouco. E aí a gente tem a oportunidade de se conectar com ele. A entrega da Torá, de uma certa forma, reflete essa ideia de que Hashem desceu e ele se escondeu dentro de coisas materiais, coisas físicas. Você nunca ia imaginar que um pedaço de couro ia te conectar com Hashem, que um pedaço de parafina com combustível, com um foguinho ia te conectar com Hashem, uma vela de Shabbat. E, no entanto, isso sim, ele se colocou dentro disso, ele se ocultou dentro do físico. Então, quando Hashem fala para Moshe Rabbeinu, pega no trono da glória, ele está dizendo, explica para os anjos, que aqui, o que eles conseguem captar de mim é uma luz, é um brilho. Eu, lá embaixo, vou descer até eles. Não vou ficar só irradiando energia, que nem aqui em cima para vocês. Assim em cima no sentido de nível mais elevado. Então, a conexão de Hashem com a gente nesse mundo físico é maior do que a conexão de Hashem com os anjos. Por mais que eles são seres infinitos, elevados, espirituais, enfim. E a gente tem uma conexão muito mais profunda com Hashem, porque a gente tem uma alma divina dentro da gente, que conecta a gente diretamente com Hashem. Então, o que você vê aqui? Que as mitzvot são uma forma muito elevada de conectar a gente com Hashem. Eu vou pegar um outro episódio na história, que a gente já mencionou antes, a Inquisição, e Hanukkah. E bem ou mal, deixa eu ir também os comunistas. São 3 exemplos que eu estou dando aqui, de 3 períodos diferentes na história, mas 3 períodos em que uma cultura quis se impor contra o judaísmo, contra a Torá e as mitzvot, e, infelizmente, muitos judeus acabaram cedendo, apesar de que eles tentaram, de alguma maneira, manter a sua identidade, mas perderam. Muitas vezes eles foram literalmente aniquilados nesse processo. E, no entanto, nesses 3 casos, nós vamos ter grupos de judeus que conseguem enfrentar, conseguem estar acima dessa opressão. Por quê? Porque eles se conectaram com o lado mais místico, mais espiritual. No caso de Hanukkah, a gente vai ter preocupação dos Macabim, daqueles que estavam lutando contra os gregos, em acender a luz da menorá com um azeite puro. Vejam bem, essa pureza do azeite é algo completamente espiritual. Não tem nada a ver com o físico. Existem níveis de impureza que constam na Torá, e eles estavam usando algo que não tinha muito sentido. Eu vou fugir um pouquinho da nossa discussão só para analisar um detalhe. Existem regras na Torá do que é puro, o que é impuro. Algo que é impuro, normalmente é algo que está ligado com a falta de vida. A carcaça de um animal puro, um ser humano que faleceu, isso transmite um certo grau de impureza. Tá? A lógica por trás disso é de que Deus é vida, onde não tem vida, tem menos a presença de Deus, isso é impuro. Mas é algo completamente espiritual, não tem nada de físico, não tem nada de, não é sujeira, não se trata de nada disso. É algo espiritual. Muito bem. A preocupação em Hanukkah, dos Macabim, foi com algo totalmente espiritual. Pureza e impureza. Eles estavam procurando um azeite que estivesse
intacto, puro, como a nossa alma, que tem uma parte dela que ela é sempre pura, sempre conectada com Deus, intacta. A essência da gente é assim. Pode ser que outras coisas não sejam tão perfeitas, mas a nossa alma está conectada com a Hashem, é pura, sim. A gente fala isso de manhã, na tefilá, quando acorda. É uma alma divina, é um pedaço de Deus. Ela é intacta. E eles estão procurando um azeite intacto. Esse azeite foi milagrosamente encontrado, estava enterrado, eles tiveram que desenterrar. Por que está enterrado, não sei. Tá? E, por outro lado, os gregos impurificaram o azeite no Betamigdash. O que quer dizer impurificaram o azeite no Betamigdash? Desculpe, isso é brincadeira de criança. Imagina o seguinte, no Betamigdash havia uma área onde tinha inúmeros potes de azeite que eram usados para vários serviços que havia no Betamigdash, e esses potes todos estavam lacrados para manter o seu estado de pureza. Obviamente, quem trabalhava no Betamigdash estava num grau de pureza mais elevado, podia manipular esses potes de azeite. O que os gregos fizeram? Entraram no Betamigdash e, por assim dizer, enfiaram o dedinho em cada pote de azeite. Quebraram o lacre. O azeite estava intacto. Intacto no sentido de não estava sujo, estava no mesmo lugar, não foi derramado, eles não destruíram os potes de azeite. O azeite estava intacto, mas ele foi tocado por alguém impuro, então ele foi impurificado, eventualmente, enfim. Tá? Quebrou o seu lacre, perdeu a sua condição de puro, de pristino. Tá bom. E o que fizeram os macabinos? Estavam em busca de algo puro, intacto, que é algo espiritual. Porque, fisicamente, talvez até pela Allahá, pela lei judaica, numa situação que eles estavam, talvez até seria permitido que eles usassem aquele azeite. Não. Eles estão procurando algo intacto, puro, que é algo espiritualmente mais elevado, não fisicamente. Porque eles entenderam que a guerra, o conflito, confronto que eles estavam tendo com os gregos era no nível espiritual. Os gregos queriam dizer que tudo é físico, e eles estão dizendo, não, 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 existe algo espiritual, existe algo além do físico, além até do espiritual também, que é Deus. Que essa é a guerra, vamos dizer assim, entre os gregos e os macabinos. E aí Deus faz um milagre que é algo sobrenatural, mostrando, sim, o que está acima do físico e do espiritual existe. O que aconteceu na Espanha, na Inquisição Espanhola? A maioria dos judeus que não estudava Kabbalah, mas que estudava judaísmo, e que até estudava como a filosofia grega reforça conceitos judaicos, continuaram presos no material. Então, eles fizeram um exercício infeliz de tentar manter a sua vidinha, com o seu conforto e com tudo que eles tinham direito, fingir que eram cristãos e praticar o judaísmo escondido. Adiantou porque a Inquisição correu atrás, tirou o dinheiro deles, queimou eles em autos de fé, enfim. Que judeus espanhóis saíram da Espanha, não quiseram se adaptar, não quiseram abrir mão do espiritual pelo físico? Os cabalistas. Curiosamente, os grandes cabalistas da Espanha fugiram durante a Inquisição e foram para Tzfat, Israel, onde se reuniu naquela época o maior grupo de cabalistas do mundo, entre eles o Arizal, e ali você tem um renascimento muito forte da Kabbalah, quase como resultado da Inquisição, como se aqueles que estão ligados com a espiritualidade, esses sim, esses conseguem se elevar e se conectar diretamente com a Hashem e não se deixar iludir apenas pelo material. E é curioso, porque cumprir Torah e Mitzvot envolve o material, mas o material a serviço do espiritual, não o contrário. A mesma coisa com os comunistas. Quem resistiu à União Soviética, aos comunistas, ao marxismo? Os Hassidim, que estão ligados com o lado mais espiritual, mais elevado. Não que não existissem na Rússia outros tipos de judeus, outras linhas de judaísmo, mas os Hassidim, que mantiveram-se ligados com a espiritualidade, com a Kabbalah, com o lado mais transcendental, esses sobreviveram ao comunismo. Até hoje. O judaísmo ressurge na União Soviética graças aos Hassidim, que conseguiram manter, não se deixar iludir pela materialidade
que o comunismo oferecia, do mesmo jeito que a Inquisição também oferecia conforto, e assim os gregos também ofereciam cargos e outras coisas, e eles se ligaram muito mais no transcendental, no espiritual. Eu vou concluir com uma ideia do Rebbe, onde o Rebbe analisa a origem, se eu posso usar a palavra, a ideia de como os gregos representam uma decadência no sentido espiritual. Eu vou só desenhar aqui para a gente poder entender. Em hebraico, a Grécia é chamada de Yavan. Na Torá a gente encontra esse nome, Yavan, Grécia, e realmente, se você olhar nos livros de história, a cultura grega, os gregos, são basicamente formados através de 3 povos. Um desses 3 povos são os jônios. Você tem colunas com frisos jônios, enfim, um estilo de coluna grega. Os jônios são, na verdade, os Yevanim, ou Yavan, escreve-se Jônio, Yavan, tá? Então, a Torá chama os gregos de Yevanim, gregos. No Tehillim, nos Salmos, a gente encontra uma expressão, Tavati beyeven metzulah, afundei na areia movediça. Uma coisa assim. Yeven, nesse caso, significa areia movediça. Yavan e Yeven têm as mesmas letras e falam sobre a ideia de afundar, de ficar atolado na areia movediça. Num comentário do Rebbe, que está nos seus Reshimot, enfim, ele explica o seguinte: a Torá é chamada de Maim Haim, águas vivas, é água pura. A sabedoria é chamada de água, que ela alimenta, ela dá vida. Só que a sabedoria grega é chamada de água misturada com terra. Porque, apesar de ter uma sabedoria, essa sabedoria visa algo material, algo físico como a terra. Então você tem a sabedoria, mas o objetivo todo é o que eu vou conseguir, como é que eu vou ganhar, o que eu ganho com isso. E aí, então você tem a mistura de água com terra. Bom, a mistura de água com terra, todo mundo sabe, dá lama, ou areia movediça. Tá? A cultura grega pode começar com sabedoria, mas depois ela cai, se degenera no materialismo. Isso afasta a pessoa completamente de algo espiritual. Pode começar com algo muito elevado, mas acaba afastando a pessoa e trazendo ela simplesmente para o materialismo mais puro. Em hebraico, escreve-se Yavan com as seguintes letras. Não sei se dá para ver aqui. Acho que não. Dá para ver? Está dando para ver alguma coisa? Não. Uma pena. Deixa eu ver se eu consigo achar uma outra caneta. Agora dá para ver? Dá para ver agora? Sim, Sim? Então sim, vamos lá. Aqui você tem a letra Yud, aqui a letra Vav e aqui a letra Nun. sim. Yavan. Certo? Yavan. Isso. No Tânia, em outros livros sagrados, na Kabbalah, a gente encontra que a letra Yud é como um pontinho, representa Chokhmah, sabedoria. Literalmente o insight, que é como um ponto que contém dentro dele toda a ideia. Então, Yud representa a sabedoria. A ideia é de que os gregos começam com a sabedoria. Ou seja, existe sabedoria na cultura grega. Existe algo de sábio nessa cultura. A gente não está dizendo que eles são burros ou que eles são ignorantes. Não, eles têm sabedoria. Eles estudam ciências. As ciências têm o que nos dá. Tem uma verdade. Existe. E aí, essa sabedoria desce até a linha, porque aqui seria a linha das letras. Ou seja, essa sabedoria é usada para o nosso dia a dia. Perfeito. Eu tenho que usar os conhecimentos que eu tenho para o meu dia a dia. Mas não fica nisso. A gente vê que a última letra da palavra Yavan, Grécia, é um Nun. E esse Nun desce
além do dia a dia, além do normal. E ele indica o que a gente chama hoje em dia de decadência moral. Começa com a sabedoria, torna-se uma coisa prática, o que até aí é tranquilo, mas depois tende a descer mais até se tornar algo abaixo do nível da moral, algo decadente, algo puramente pelo prazer material. E essa é a ideia de que Yavan e Yeven quer dizer lama. Você afunda e desce e se perde. Ou seja, o milagre de Hanukkah foi o milagre de conseguir acender o azeite. Veja bem, o azeite é um líquido que não se mistura com outros líquidos. Você mistura ele com água, ele fica acima da água. A ideia é de que a sabedoria divina é algo que está acima do material. Ela chega até o material, mas ela não perde a sua situação, a sua conotação espiritual. Eu não deixo de pensar no que Deus quer. Eu não deixo de me preocupar o que é importante para Ele, não apenas o que é importante para mim, o que eu vou ganhar com isso. Então, a ideia em Hanukkah foi que eles estavam tão preocupados com o que Hashem quer, com a pureza, que é algo totalmente espiritual, com aquilo que seria a essência da alma, aquilo que está sempre ligado com Hashem, nunca vai ser maculado, estragado, que eles conseguiram chegar em algo acima do natural, que é o milagre de Hanukkah, as velas ficarem acesas 8 dias, quando só tinha azeite para um dia, enfim. E é o que aconteceu na Inquisição Espanhola também. Aqueles que não foram iludidos pelo dinheiro, pelas propriedades, pelo conforto que eles podiam ter, que foram os cabalistas, saíram da Espanha. Tiveram a clareza de visão de dizer, eu prefiro ficar sem o material, mas eu vou continuar mantendo a minha identidade espiritual, que vai manter a identidade e a integridade física deles. Por quê? Aqueles que eventualmente se converteram, ou fingiram que se converteram, muitos deles, se não uma grande maioria deles, foram capturados pela Inquisição, tiraram os bens deles, muitas vezes tiraram a vida deles também. No comunismo, não foi muito diferente. Em algum momento, aqueles que se mantiveram ligados com o espiritual conseguiram sobreviver fisicamente. Teve problemas, teve perseguição, teve mortes, mas eles conseguiram sobreviver a tal ponto que hoje ressurgiu o judaísmo na União Soviética. Daqueles poucos que ainda mantiveram durante 70 anos de galuto, de exílio, vamos dizer assim, dentro da União Soviética, o judaísmo voltou a ressurgir e com toda a força. Infelizmente, os judeus que se deixaram levar pelo comunismo sumiram, desapareceram fisicamente, espiritualmente. E veja bem, a maioria absoluta dos intelectuais comunistas da época do Stalin foram mortos pelo Stalin, no grande expurgo de Stalin. Contra quem? Contra os grandes comunistas judeus, que eram aqueles que largaram tudo pelo comunismo. Ou seja, nem fisicamente eles conseguiram manter a sua integridade. Mas aqueles Hassidim que conseguiram se manter espiritualmente, eles também sobreviveram ao Stalin, também sobreviveram à perseguição física. Assim como aconteceu em Hanukkah, assim como aconteceu na Inquisição Espanhola, assim também aconteceu na época do comunismo. Isso é só um paralelo histórico. A gente vai dar uma paradinha por aqui, porque eu acho que eu já extrapolei meu horário. Pessoal, tudo de bom. Shabbat Shalom, Mevorach para todo mundo. Muita brachá.